Por que eu escolhi esse tema? Porque antes de trabalhar pelo Instagram, quando eu ainda atendia de forma presencial na minha cidade, aqui em Teresópolis e no Rio de Janeiro, eu já tinha entendido que o meu público, basicamente, ele era o público da transição dos nodos lunares. E se vocês forem para a primeira semana de dezembro do ano passado, vocês vão encontrar lá 3 ou 4 lives minhas. Vocês vão ver que é raro. Esse ano eu fiz 2, tá? Essa é a terceira live de ensinamento. E eu dizia, quando eu trabalhava de maneira presencial, que o meu público era o público da transição dos nodos lunares, da geração dos 35 aos 42 anos, em média, tá? Porque era assim, era o meu próprio processo. Só que aconteceu uma coisa, e isso sempre foi, só que aconteceu uma coisa interessante aqui no Instagram. Eu observei por causa dessa turma. Essa minha atual turma, que tem 100 alunos. O que eu percebi? Uma quantidade significativa de alunos, porque eu converso com todo mundo. Tinha muita gente no retorno de Saturno. Muita gente no retorno de Saturno. E isso me chamou a atenção, porque eu estava acostumado a trabalhar com um público... Óbvio que eu fazia mapa de todo mundo, sempre veio todo mundo. Mas eu entendia que metade do meu público, né? A maioria do meu público era a faixa da transição dos nodos. Inclusive, acho que eu elegi isso no meu coração. E o que aconteceu é que eu encontrei muita gente no retorno de Saturno, ou perto, ou durante, ou depois. Eu falei, vieram fazer curso de astrologia na hora certa, porque a astrologia entrou na minha vida também no meu retorno de Saturno, ok? E aí já vão mais de 10 anos. Então eu entendi que esse era um tema importante. E o que é mais importante, eu vou dar aqui um ensinamento, vou falar uma coisa especificamente agora que é mais profunda, que quem já é astrólogo vai entender o que eu vou falar. Quem está começando, talvez não entenda muito bem as referências, mas tudo bem. Só entendam o seguinte, pela literatura, tradicionalmente, a transição dos nodos lunares, ela vai estar entre 35 e 42 anos, ou seja, em média, 38 anos, ok? Segundo a perspectiva tradicional. Porém, não há literatura sobre o que eu vou dizer agora. Mas não foi nem eu que percebi isso. Conversando com algumas pessoas, alguns colegas astrólogos e pesquisando ao longo de 10 anos, né, vendo o mapa, nós chegamos à conclusão de que as pessoas que nasceram após 1984, ou seja, a geração de Plutão em Escorpião para frente, e aí Plutão é um geracional, às vezes fica 30 anos num signo. Depois eu explico isso melhor. Essa geração que nasceu, quem nasceu após 1984, final de 83, ou seja, eu não sei exatamente o ano, por causa das retrogradações, mas quem é Plutão e Escorpião, quem tem Plutão e Escorpião, já começa a viver a transição dos nodos lunares, que é uma live que eu gravei lá ano passado e que para mim é talvez 50% da leitura astrológica, começa a viver a transição para os nodos logo após o retorno de Saturno. Tá? Em função da evolução do planeta Terra, onde tudo está mais sutil, a alma que antes, entre aspas, nascia aos 35, porque até os 35 recapitulava, e aos 42 somente ela estava pronta para viver algo inédito no que diz respeito a manuseio vibratório da encarnação. Esse é um assunto que eu não vou conseguir explicar agora, senão eu fujo do tema. Agora a humanidade está tendo a oportunidade de viver isso mais cedo, mas é óbvio, porque num ciclo antigo a gente quase que desperdiçava metade da vida recapitulando a encarnação passada. Não é repetindo, ok? É recapitulando no sentido de que era preciso formar uma personalidade para que a alma pudesse finalmente fazer a sua tarefa. E isso agora está acontecendo mais cedo, porque o planeta está mais sutil, porque a gente está na transição da Terra, e a ideia é que essa escola evolua de maneira as almas poderem ter mais tempo cronológico para experimentarem e evoluírem durante a encarnação, ok? Então o retorno de Saturno ele se torna um tema que não era o foco do meu trabalho até 2 anos atrás, mas pelo tipo de público que eu estou atraindo, eu sinto que agora sim é importante. Mirela,
você assista a live sobre nodos lunares que eu gravei em dezembro do ano passado. Na primeira semana de dezembro, tem 3 lives que eu gravei. Nodos lunares, meio do céu, e eu não me lembro qual é a outra, não lembro mesmo. Assistam lá, não vou gravar de novo. Olha, estou disponibilizando, tá gratuito aqui, não gosto de fazer live. Agora, vou gravar, já estou gravando, né, para esse mês o mini curso de Quiron, Nodos Lunares e Lilith, mas esse mini curso é somente para aprofundamento dos meus alunos, tá? Isso me perguntaram no grupo. Eu não faço trabalho com quem já é astrólogo sem que antes passe pelo curso básico, não porque eu inventei a roda, eu vou ensinar aqui uma coisa mirabolante, mas é porque há diferentes abordagens na astrologia. Algumas escolas vão considerar a alma sendo o Sol, falei isso hoje no grupo. Outras escolas vão considerar a alma sendo a Lua. Aqui nesse trabalho a gente entende que a alma está no centro do mapa. Então é importante que a gente fale a mesma língua e tenha a mesma compreensão conceitual do que o mapa astrológico representa para que a gente possa trabalhar maneiro, tá? É mais ou menos isso. Tem um processo aqui, tem a transmissão que eu recebi do meu mestre e aí hoje eu sou um eco, um repetidor disso, né? Os meus alunos tiveram a oportunidade de conhecer meu mestre André Louro de Almeida. Bom, agora vamos falar sobre o retorno de Saturno. O que é o retorno de Saturno? O retorno de Saturno é um fenômeno que acontece por volta dos nossos 29 anos. Dos 28 aos 32 a gente já está vivendo os ecos, tá? Eu quero ser preciso aqui, por isso que eu não gosto de fazer live. O que acontece? Vamos entender um pouco de mecânica celeste, que é um tema do primeiro módulo do meu curso, que aqui, tô começando a ficar nervoso. Cara, fico nervoso com essa história da galera que quer estudar astrologia e acha que a astrologia não entende nada de astronomia, não entende as referências celestes das coisas. Você sabe que uma pessoa conhece o quanto mais de astrologia, o quanto mais ela conhece das referências celestes. Porque, porra, é de onde vem, cara. E aí a galera não tem a menor ideia do que é o zodíaco. Enfim, é o mundo pop, tá valendo. O que a gente precisa saber aqui, tá? Para entender o retorno de Saturno. Primeira coisa, a astrologia ela é baseada numa perspectiva geocêntrica. Isso aqui é o planeta Terra. Então, olha só. A astrologia, ela é um saber que tem uma perspectiva geocêntrica, onde ela coloca o planeta Terra no centro do sistema solar e os demais corpos celestes girando em volta. A gente sabe que na vida real não é assim. Ok? A gente sabe que na vida real não é assim. Mas, para fins de localização, não importa. Porque o que a gente observa aqui do planeta Terra todo dia é tendo a impressão de que o Sol é que se desloca pelo céu, tá certo? Ainda hoje a perspectiva geocêntrica, ela é utilizada para posicionamento de satélite, por aí vai. Então, gente, obrigado, tá? Continuem aí falando comigo. Obrigado, que deixa a live feliz. Então, a astrologia ela é baseada numa perspectiva geocêntrica. Os planetas estão em volta da Terra, ok? Agora, o que acontece aí, tá? Na vida real, vamos botar aqui, tá o Sol. A órbita de um planeta ao redor do Sol, ela não é circular, ela é elíptica. O que quer dizer elíptica? Ela é quase oval, mas presta atenção. Vamos dizer que aqui é um planeta, você está olhando de cima. Ele faz isso aqui, ó. Então, nessa elipse, nesse termo oval, existe um ponto que fica mais próximo, e aqui o planeta fica mais veloz na hora que ele passa, e existe um ponto que ele fica mais distante, e aqui ele fica mais lento. Tipo um estilingue, um bumerangue, um efeito centrípeto, né? Se não me engano. Só que ele não é equidistante. A órbita dos planetas, ela não é equidistante do centro de gravidade, ok? E aí, o que isso produz? O que isso produz? Quando você coloca isso no zodíaco, que é uma perspectiva circular da mandala, todo mapa astral é redondo. As órbitas não são redondas. Então você tem uma distorção. Faz com que determinados planetas, sobretudo quanto mais longe do Sol estiver o planeta, e por consequência da Terra, vocês vão entender isso já já,
quanto mais longe ele estiver, mais ele vai ter diferença de tempo entre cada signo. Então, por exemplo, o mais distante é Plutão. Demora 248 anos para dar a volta no zodíaco. Tem signo que ele fica 15 anos, tem signo que ele fica 30. Ok? Então, isso precisa ficar claro. Por quê? Porque no caso de Saturno, ele está aí no meio do caminho. Vamos recapitular a sequência. Sol, Mercúrio, Vênus, aí a Terra, Lua, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E aqui a gente entra no que eu considero o grosso do meu ensinamento, tá? Que não inventei a roda, isso não foi eu que inventei. Mas eu não entendo por que as pessoas não falam pouco sobre isso, né? Eu considero isso fundamental na perspectiva de astrologia kármica que a gente trabalha aqui, que é a seguinte: os planetas, eles podem ser divididos em 3 categorias no que diz respeito à velocidade e o tempo que eles demoram para dar a volta no zodíaco. Quando um planeta dá a volta no zodíaco e volta para o seu ponto original, nós dizemos que ele fez um retorno ou que ele fez uma revolução, tá? É quando ele dá uma volta completa de 360 graus no zodíaco. Então, o que acontece aí? A gente tem basicamente 3 tipos de planetas. A gente tem uma primeira classe de planeta que a gente chama de planetas pessoais. Os planetas pessoais são Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Os planetas, eles são basicamente 2 coisas: ou funções psicológicas ou significadores kármicos. E aí aqui eu guardo para os meus alunos esse conhecimento que estamos estudando isso no módulo, ok? De agora, módulo 4. Mas o que você precisa saber disso? Enquanto função psicológica, não vou falar enquanto significador kármico. Enquanto função psicológica, esses 5 planetas pessoais, eles falam sobre a tua personalidade. Sol, identidade, Lua, emoção, Mercúrio, mente, comunicação, Vênus, afetividade, Marte, força de vontade. Resumidamente, porra, não é só assim, tá? Mas resumidamente, eu vou agora um pouquinho mais. Enquanto significador kármico, Sol é pai, Lua é mãe. Mas pronto, paro por aqui. E por que esses planetas são pessoais? Porque eles são rápidos. Sol, Mercúrio e Vênus demoram 1 ano para fazer a sua volta no zodíaco, ok? A Lua demora 28 dias, ela é muito rápida. E Marte demora 22 meses. Ele é um pouco mais lento e ele, inclusive, merece ser olhado. Atenção, meus alunos que estão na live, eu vou falar isso. Ele já flerta um pouquinho com a lentidão e com os significadores kármicos dos planetas mais lentos. Vocês já assistiram às aulas, vocês já estão ligados no que eu estou falando. 28 dias e 22 meses, tu anula um com o outro, dá 1 ano. Então, no final das contas, os planetas pessoais, eles dão 1 ano em volta do zodíaco. Isso fala quem tu é. Aí depois a gente tem uma segunda categoria de planeta, que são os planetas sociais, Júpiter e Vênus. Júpiter demora 12 anos para dar a volta no zodíaco. Então, enquanto os pessoais deram uma volta, Júpiter pulou de um signo para o outro. É igual o ponteiro rápido do relógio e o ponteiro lento. Quando o ponteiro rápido dá uma volta, o ponteiro lento é Júpiter. Pum, ele muda a hora. Isso faz com que ele tenha um significado kármico muito grande, porque ele é mais lento, então ele em trânsito fica mais tempo em cada signo trabalhando o tema, logo ele significa coisas mais gerais, tá? E Saturno e Júpiter é uma bênção, isso eu também preciso falar. Júpiter é um benéfico. Onde a gente tem Júpiter na vida, a gente tem uma facilidade. Júpiter também representa o Antakarana, o ponto de contato com a alma. Vou dar uma pista para deixar vocês nervosos. O signo que você tem Júpiter é a tua melhor maneira de fazer contato com Deus. É a tua religião pessoal. Júpiter em Virgem precisa de ritual e organização. Júpiter em Leão faz contato com Deus no palco. Júpiter em Áries
faz contato com Deus através de atividades vigorosas. Júpiter em Câncer faz contato com Deus cuidando. E por aí vai. Ok? Eu quero saber mais. Vem pro curso. Bom, prosseguindo. E Saturno? Saturno demora 29 anos para dar a volta no zodíaco. E isso significa que ele fica em média 2 anos e 4 meses em cada signo. E aí é o ponto que eu estou querendo dizer. Como eles são lentos, isso não é tão preciso. Às vezes ele fica um pouquinho mais, às vezes ele fica um pouquinho menos. Não é tão preciso, ok? E Júpiter é um maléfico. E eu vou falar sobre Júpiter pra caramba já já. Tá? E por fim, só para encerrar, para eu entrar em Júpiter, a gente tem Urano, Netuno e Plutão, que são transpessoais, são planetas da astrologia moderna. A astrologia tradicional não lida com eles, sendo que Urano demora 84 anos para dar a volta no zodíaco. É o máximo que um ser humano pode viver de retorno planetário. E Netuno demora 164, em média, e Plutão 248. Tá? Então esses planetas eles estão em outra categoria que não vai ser a aula de hoje, tá bom? Mas vamos então falar de Saturno, né? Então Saturno ele está ali como um planeta lento de categoria social. Ele fica 3 meses, 3 anos, 2 anos e 4 meses em cada signo e ele é um maléfico. Ele é o grande maléfico da astrologia tradicional. O que Saturno representa no mapa? Ok? Eu falei aqui de Júpiter ser a tua bênção, teu ponto de contato com a tua alma, né? O Antakarana, a tua zona de fluidez. E Saturno? O que Saturno representa? Saturno representa aonde tu é imaturo, fraco e irresponsável. Porque na vida passada negligenciaste aquela área da tua vida e não sabe fazer direito. Saturno rege o karma. Aonde nós temos Saturno no mapa astral, nós temos um karma. Ponto. Agora, karma não na visão kardecista de punição, etc e tal. O que é karma aqui nessa compreensão? E isso é algo que eu abordo no curso. Qual é a natureza do karma? Porque a gente tem uma visão mecânica do karma. Então, do que se trata esse karma que Saturno aponta? Ele é um karma de aprender a se responsabilizar. Então, uma perspectiva astrológica superficial vai falar assim, Saturno na casa 7 nunca vai casar, ou vai casar tarde. Saturno na casa 5 não vai ter... Isso é uma besteira. Vocês conhecem isso? Conheço pessoas com Saturno na casa 7 que casaram aos 17 anos. Conheço pessoas com Saturno na casa 5 que tiveram filhos com 15 anos, e mais de um. O ponto é que a casa astrológica que tu tem Saturno, tu vai passar a vida inteira tendo que aprender a fazer aquele tema fluir. Porque você não sabe. Eu vou explicar a metáfora que eu gosto de usar com os meus alunos, tá? Saturno, ele é como o porquinho prático da história dos 3 porquinhos. Ele é enjoado, rabugento, mas na hora que deu merda foi a casinha dele que ficou em pé. E a outra analogia que eu gosto de fazer a Saturno é pensar Saturno regendo Capricórnio, que é o oposto complementar de Câncer, que é regido pela Lua. Então você pensa o seguinte, a história, e aqui a gente trabalha numa perspectiva junguiana, né? A história do Peter Pan e do Capitão Gancho. Pensem nisso. Vamos lá. O Peter Pan seria a Lua. Ele é a criança, Lua, que nunca cresce. E o que ele quer da vida dele? Ele quer que a Wendy vá viver com ele na Terra do Nunca. Não porque quer uma mulher, mas para ela ficar como mãe cuidando das crianças da Terra do Nunca para ele não precisar crescer. Existe um termo na psicanálise que se fala complexo de Wendy. Aquelas mulheres que vivem se apaixonando por homens que nunca crescem e não assumem responsabilidade. Isso tem muito a ver com o que, na perspectiva junguiana, a gente chama do arquétipo do puer a eternos. Tá? É essa coisa meio artística e sedutora e encantadora, mas que ela tem muita dificuldade de aterrar e botar o pé no chão. É uma coisa meio fantasiosa e artística. Tem o seu encantamento, mas isso desequilibrado é um problema. Tá? Para a pessoa e para as que a cercam. E, por outro lado, nós temos o arquétipo do Fênix, que é Saturno,
que é o Capitão Gancho, cara. É o inimigo do Peter Pan. E quem é o Capitão Gancho? O Capitão Gancho é uma pessoa sisuda, fria, enfim, ríspida, mas ele é capitão de um navio. Não é um qualquer, não é um bobão qualquer, ele é capitão de um navio, ele tem homens sobre o seu comando. Isso é bem Capricórnio, casa 10. Ele tem uma posição de destaque, cara, ele é o capitão de um navio. Sofrido, doído, tem lá, não tem uma perna que o tubarão, não, o jacaré comeu, tem um gancho na mão, não sei o quê. E tem uma coisa muito interessante que quando ele luta com o Peter Pan, ele tá o tempo inteiro fazendo o Peter Pan tentar tocar o pé no chão, no solo, né? Pegar essa coisa e olha, a terra, que é o próprio arquétipo de Saturno, Capricórnio, Fênix. São pessoas aterradas demais, frias demais, muito ligadas aqui na praticidade e na objetividade, são os velhos. Né? A Lua é a criança, Câncer é a criança, Saturno e Capricórnio são os velhos. E não tem uma coisa melhor do que a outra. O que é preciso é que isso seja integrado, ok? E a forma para integrar isso eu ensino no curso através dos pares de opostos, tá bem? Agora, isso solto, então vocês começam a entender o que é Saturno no mapa astrológico. O Saturno vai mostrar no teu mapa, na casa astrológica que ele tá, no signo que ele tá e nos aspectos que ele faz com outros planetas, aonde você é Peter Pan. Porque o Saturno no teu mapa é uma porra de um Capitão Gancho, que não deixa tu ser criança ali, que te exige o tempo inteiro que você tenha que lidar com frustração, com responsabilidade. Isso é Saturno no mapa. Não é uma visão fatalista, por exemplo, a pessoa tem Saturno na casa 2. Porra, essa pessoa vai ser pobre a vida inteira. Saturno é justo. Se ela fizer o que Saturno pede, porque esse é o ponto, Saturno não existe para nos sacanear. Saturno é um mestre rigoroso que nos cobra a perfeição, que nos cobra crescimento, amadurecimento, responsabilidade, comprometimento. E isso ninguém quer. De um modo geral, como a maioria de nós é muito imaturo, a gente fica reclamando, porra, eu não ganho dinheiro porque eu tenho Saturno na 2. Não, maluco, tu não ganha dinheiro não é porque tu tem Saturno na 2. Tu tem Saturno na 2 porque tu tá há vidas cagando pra matéria, pras coisas práticas. Porque tu é irresponsável nesse aspecto. Você não cresceu, não amadureceu, não se tornou adulto aí. Saturno é justo. Lidem com isso. Então, se os temas de Saturno na tua vida não estão andando, não é culpa de Saturno. É tu que não está fazendo a porra do teu trabalho. Porque o sentido da encarnação é esse. Mas as pessoas acham que a vida deveria ser como um restaurante, onde elas sentam na mesa e falam assim, garçom, por favor, me sirva isso. Garçom, por favor, me sirva aquilo. Porra nenhuma, levanta e vai caçar. É isso que Saturno está te dizendo. Então, uma pessoa com Saturno na 2, ela pode ter dinheiro, mas ela vai ter que trabalhar muito mais e de forma muito mais correta e severa do que uma pessoa que tem Júpiter. Porque Júpiter vai te dar fácil. E por vezes também Júpiter tem sombra. A sombra de Júpiter está muito ligada ao desperdício, ao exagero. Não se trata do tema aqui, mas vamos falar de Saturno. Então, eu gostaria, para poder avançar, o seguinte, essa breve explanação que eu fiz sobre Saturno deixa claro para vocês do que se trata Saturno no mapa de nascimento? Eu gostaria de ter o feedback de vocês, eu vou tomar uma água. Aqui, vocês não vão ter uma astrologia de ficar falando Saturno em cada signo, Saturno em cada casa. Cara, não é isso que te faz aprender astrologia. A astrologia não é decorar um conjunto de posicionamentos. É impossível. Só signo e casa são 144 combinações. Agora tu joga planeta no meio. Então como é que eu aprendo astrologia? Aprendendo outro idioma. Aprendendo 12 significadores, 12 princípios arquetípicos que eu ensino no curso. E aí, sabendo botar esses princípios arquetípicos para conversar. Porque eu também vou dizer isso, vocês não vão ter isso no meu curso não, ok? Vocês vão aprender a construir interpretação ao invés de ficar dependendo da interpretação de outra pessoa. Qualquer coisa que tu leia num livro sobre Saturno em Libra, Saturno em Ar, isso daí é a interpretação da porra do astrólogo, não é uma verdade final. Não existe verdade final. O ponto é que os astrólogos concordam porque a gente aprende a linguagem.
E é disso que se trata. É isso que eu ofereço. Aprendam a linguagem. Aprendam a linguagem. É outro idioma. Você precisa aprender a pensar em astrologia. É outro idioma. Então, o que acontece? Se já tá... Gente, isso que eu tô falando pra vocês, puxa, é tão real, cara. Eu prefiro 1000 vezes dar curso do que atender. Porque, cara, vocês ficam esperando que outra pessoa leia o mapa de vocês. Vocês estão de sacanagem. Ninguém pode ler melhor o que aqueles símbolos significam do que você, o desgraçado que acorda todo dia e vive a tua própria vida. Porra! Entendeu? Aí você fala, astrólogo é bom porque a gente tem sensibilidade, a gente aprende, vocês vão aprender. Mas, cara, tu tem que ler teu mapa. Para de depender de pessoas para lerem teu mapa. Tá bom? Por favor. É um favor que vocês se fazem. Não precisa vir fazer curso comigo, não. Vai fazer com quem você queira. Mas, cara, aprende, maluco. Aprende. Isso vai ser bom pra astrologia. Entendeu? Pra gente parar de ficar na superstição. Vocês vão ver que muita coisa que se fala em astrologia é besteira. Ok? Vamos lá. E aí, nesse processo dos 29 anos de Saturno, que ele está no mapa natal, imaginem vocês que ele vai ficar 2 anos e pouco, porque depois que você nasce, o que é o mapa de nascimento? É a porra de um carimbo instantâneo do momento que você dá a primeira inspiração. Pá, ali tem um mapa astral. Mas depois disso, o céu continua girando, né? Não é um céu real, isso eu ensino também no curso, né? É o nosso céu tropical, enfim, é outra conversa, mas o céu, o zodíaco, o céu continua a sua dança. E aí, nesse processo de sua dança, o que acontece? A cada 7 anos, em média, imaginei o mapa, ele tem aqui, ó, 4 quadrantes, né? O ascendente, eu não sei, acho que para vocês é assim, né? O ascendente, eu não sei se está invertido. O ascendente, o descendente, casa 1, casa 7, o fundo do céu, o meio do céu. Vamos supor que Saturno está aqui, tá? O que vai acontecer é que a cada 7 anos ele vai para um dos extremos, tá? O que não quer dizer que se ele não comece, por exemplo, deixa eu fazer direito, aqui, a cada 7 anos ele faz, tá? Isso aí eu não consigo explicar muito bem agora, tudo bem? Mas o que acontece é que Saturno vai, casa 1, ele fica ali 2 anos e 4 meses, casa 2, mais 2 anos, casa 3, mais 2 anos. Aí quando chega ali na 4 é por volta de 7 anos, 8 anos, é o que eu falei, depende um pouco dessa questão da elíptica. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Não é preciso. A gente fala de maneira genérica, mas matematicamente depende de cada mapa. A gente fala, uns falam 28, outros falam 29, depende de cada mapa, tá bom? Mas também não é uma diferença tão grande assim, tá bom? E o que Saturno faz em trânsito, tá? O que Saturno é? Na casa astrológica, ele significa aquela área da tua vida, você precisa amadurecer e se responsabilizar por ela. Então, se tem Saturno na 2, tem que responsabilizar pelo dinheiro. Lidar com dinheiro. Tem Saturno, sei lá, na 5, você responsabilizar pelos filhos. Ou mesmo não tê-los, porque ali existe um bloqueio, uma restrição. Relacionamento na casa 7, e por aí vai. O ponto é que depois que... Esse é o grande tema kármico da sua vida. 1, 2, não é o único. Mas Saturno mostra um tema fundamentalmente kármico da sua vida. O ponto é que depois, esses trânsitos, ele vai passando de casa em casa. E isso é a beleza. Vamos supor aqui no nosso caso, tá, gente? Para ficar redondinho. Saturno na 1. Aí quando ele vai para 2, aí você vai ser tensionado pela vida naquela área da vida. Que ele tá na casa 2, na questão das finanças. Aí quando ele vai para 3, é ali que a vida tá te martelando. Aí quando ele vai para 4, eu imagino que vocês já saibam os significados, se vocês não saibam, eu ensino no curso, é ali que ele tá te martelando. Passou 7 anos. Saturno, natal, fez quadratura, porque formou um ângulo de 90 graus, com Saturno de nascimento. Aqui tem um tema. Tô dando uma dica, hein? Aí passa mais, ele vai para outra casa 5, para 6, aí 7. Tô sendo didático.
no teu mapa, isso começa de qualquer uma das 12 casas. Vocês entenderam isso? Que eu comecei a dar um só para ficar redondo, tá? Isso daí não importa a casa, depende da casa onde Saturno está no teu mapa para começar a contagem. Quando ele chega na 7, nesse caso, nesse exemplo, nós estamos vivendo uma oposição. Sou louco para dar um curso de trânsito, meus alunos. Quando acabar esse, eu vou dar um curso de trânsito para vocês também. Tem vários cursos que eu quero dar. Ele está na casa 7, ele vai fazer uma oposição com Saturno natal. Opa, outro momento. 7, 14, 2 setênios. A importância espiritual dos setênios na vida humana. Isso vai se repetir, aí Saturno vai chegar na 10, sendo que ele vai ali martelando cada área da vida, vai martelar a 8, vai martelar a 9, aí pá, chegou na 10. Opa, uma quadratura a Saturno natal. Outro tema, outro momento. Aí passou mais 7 anos, estou arredondando, deu 28, pá, Saturno ali no seu momento de nascimento, que pode ser 28, 29, conforme eu já expliquei, quero acreditar que tenha ficado claro. Isso é o retorno de Saturno. Ele está voltando para o ponto natal do teu mapa. E por que isso tem força? Porque ele passou durante os primeiros 30 anos indo de casa em casa, sabe, fazendo assim com relatório, aqui, 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 aqui. Aí quando ele volta para o ponto original, ele não vai tensionar o ponto original, ele vai tensionar a porra do mapa inteiro. Ele vai te dizer o seguinte: cumpriste o que veio cumprir na encarnação? Está realizando o propósito pelo qual tu encarnaste? Porque tu não veio para cá para virar um astro do rock. Aqui você tem um exemplo de por que tanta gente desencarna aos 27 anos. Não é só porque fizeram um pacto na encruzilhada, é também, ok? Mas é porque a alma vai chegar no retorno de Saturno e a alma falou: putz, eu estou muito comprometido nessa encarnação. Eu não tenho mais o que fazer. Ela se retira. Porque a quantidade de karma que ela vai adquirir, se ela continuar naquela vida, porra, é melhor ir embora. É uma oportunidade. Ninguém diz isso pra vocês, né? Escrevam pra mim. Mas pra nós, pessoas normais, vamos colocar assim, o que esse momento significa é uma grande revisão kármica. Que revisão kármica é essa? Dos 0 aos 7, tu desenvolve o corpo físico. Dos 7 aos 14, o corpo emocional. Dos 14 ao 21, a mente. Dos 21 aos 28, a personalidade humana. A personalidade, ok? E aí, o que acontece aí quando você desenvolve a personalidade? Saturno faz um retorno. Porque acabou a época do livre-arbítrio. Até os 28 anos, tu pode fazer o que tu quiser da porra da tua vida. É um direito teu. Tu tem livre-arbítrio para isso. Porque faz parte do processo escola-terra. A personalidade está em formação. Não é à toa que Buda se iluminou aos 35 anos. Não é à toa que Jesus foi crucificado aos 33. 35 anos é a época de nascimento da alma e transição dos nodos lunares, como eu falei no início da live. Mas isso é antigo. Hoje está começando mais cedo. Então o que acontece no retorno de Saturno é o seguinte: tu tá pronto? Tu se tornou confiável para que a alma possa nascer? Tu cumpriu ao longo da tua vida o que tu tinha combinado que ia fazer antes de encarnar? São as cobranças. Porra, não casei. Porra, não tive filho. Porra, não estudei. Porra, não me formei. Porra, tava casado e meu casamento terminou. Porra, tinha um emprego ótimo e perdi o emprego. Ou as coisas desabam. 20% da humanidade vive o retorno de Saturno como uma consolidação. Ok? Mas a maioria de nós, ela vai viver como uma poda. Retorno de Saturno é uma poda. Por quê? É uma poda para essa árvore crescer mais forte. Para ela se colocar no prumo da encarnação. Ok? O momento do retorno de Saturno significa hora de se aprumar. Você pode viver ele de maneira mais suave ou menos suave. Quero dizer que aqui
Opa, vai dar quase 100. A hora que der 100, vocês tiram um print aí pra mim. O astrólogo viveu um retorno de Saturno devastador. Recomendo, tá? Pra ver se a gente fica melhor depois disso, né? Porque aí você fica pronto para a transição para os nodos lunares. Você se torna mais confiável para a alma. O retorno de Saturno, ele marca esse momento de tensionamento sobre o quanto que tu se aprumou, né? Desenvolveu maturidade e responsabilidade pelas diferentes áreas de sua vida. Isso não é porque Deus quer te sacanear. Isso simplesmente é uma correção, é um ajuste de rota da encarnação. E é óbvio, é doloroso, a nossa vida psicológica sofre, etc, etc, etc. Eu não estou aqui negligenciando o processo. Mas é por isso que é interessante que vocês aprendam astrologia. Porque aí você consegue perceber para onde a vida está indo, para onde a vida está te levando. Inclusive o que a vida quer de você. Porque a gente encarna e esquece o que veio fazer e esquece o que fez. Mas olha que lindo, tá desenhado no mapa. Fica todo mundo perdido na vida, mas tem um mapa, cacete, do caminho da tua vida. Enfim, então eu gostaria que vocês registrassem isso. Saturno é justo. Ele está aqui para que você amadureça, cresça, né? Se fortaleça, assuma a responsabilidade sobre o teu próprio caminho, sobre o teu próprio processo. Alguma pergunta sobre retorno de Saturno que não tenha sido abordada? Tatiana, Saturno também pode ser o pai. Boa pergunta. Perguntaram aqui a Cíntia, Saturno retrógrado. Significa que o karma ali está ao quadrado. Que você tem que fazer aquela tarefa 2 vezes. Você já está há bastante tempo para trabalhar aquela tarefa. Ok? Peraí, deixa eu ver aqui. Fala sobre Saturno retrógrado, já falei. O meu foi bom, meu Saturno está exaltado em Libra. Aqui tem a dica. Se você tiver Saturno bem aspectado no mapa, você vai experimentar crescimento, você vai experimentar... Tem uma outra palavra, estruturas e consolidações. Quero que você faça meu mapa. Tati, tem um link na minha bio para minha agenda. Nesse momento eu estou disponibilizando só 2 horários por semana, sexta-feira, para atender novos clientes, porque toda a minha energia é voltada para os alunos da minha turma, ok? Agora, quando essa turma entrar, então, aí eu vou começar a atender os alunos. Eu vou ter que fechar a agenda na sexta, então corre lá. Quero que você faça meu mapa, Saturno e Escorpião na 12. Não vou falar sobre aspectos pessoais do mapa. No caso, após o retorno de Saturno, os temas do Nodo Norte ganham ênfase. Muito bem. No caso, para quem? Essa pergunta é boa. Para quem é de 84 para cá? Para quem é de Saturno... Perdão. Para quem é da geração Plutão e Escorpião, para frente, ou seja, após 1984... até finalzinho de 83, depois do retorno de Saturno, o tema do Nodo Norte ganha ênfase, ok? Já começa a transição para os nodos lunares. Para quem é mais velho, no meu caso, que é a geração Plutão em Libra para trás, isso tende a acontecer durante os 35, 42, tá bom? Qual é a diferença entre o primeiro retorno aos 30 e o segundo aos 56 aos 59? Excelente pergunta, Ana Paula Paz. O que acontece no primeiro retorno é que é um ensaio. Então, o que desaba, as dores que tu experimenta no retorno de Saturno, deixa claro quais são os temas da tua vida. E como a gente vive hoje, a gente chama de adolescência estendida, o que vai acontecer no segundo retorno de Saturno é um checkpoint se tu resolver os temas do primeiro. Tá? Ele pode ser até mais doloroso, porque tu imagina, doeu no primeiro e doeu no segundo. Essa é uma boa dica, tá bom? Quando Saturno está retrógrado, já expliquei, tá ótimo. Se tiver como falar mais sobre os aspectos 7 anos. Não, isso no curso de aspectos. Cheguei agora, de quando a quando, porra, chegou agora, então perdeu. Desculpa, perdão. E aí, é muito sagitariano que eu sou, né, gente? Pô, algo especial, já falei, segundo retorno, meu Deus, Saturno na 10, segundo retorno falei. Aos 28 conseguindo materializar muito, mas sempre quis buscando conhecimento para trabalho. Muito bem, Nath. Nath vai ser minha aluna, vem logo que eu vou cuidar de você. Como podem ser as relações entre Júpiter e Saturno
e o Saturno aos 58 já falei, Capricórnio. Gente, acho que já foi. Então, deixa eu olhar aqui os comentários. Uau, maravilhoso, obrigado. Eu tô fazendo 30 e tô bugando. Vem estudar comigo então quem tá bugando. Aqui eu digo que eu pratico astrologia de onde dói. Aqui não tem digital influencer namastê, tem porra nenhuma. Aqui é o seguinte, vamos olhar pro teu mapa onde dói. Aonde dói é que a gente tem que tratar, cuidar pra tua alma poder ancorar com força e tu ter uma vida próspera e feliz, tá? Com fluidez. Vou escolher um mapa pra ler agora, conforme prometi, tá bom? Cara, ela tem um mapa muito interessante, tá? Quando eu li esse, eu falei, cacete. Vamos lá. Um stellium, cara, entre a casa 6 e 7. Aqui tem um tema importante, tá? Porque ela tem a concentração de planetas no terceiro quadrante. Não é sempre que isso é importante. E sobretudo no hemisfério ocidental. Então, assim, do ponto de vista dos planetas, você é completamente voltada para o outro. E sobretudo porque tu tem o Sol. Deixa eu só fazer aqui O Sol na casa 6, ele não chega a estar no raio de atuação da 7. Mas você tem o estélio de Plutão a 2 graus de Escorpião, Sol a 3 graus de Escorpião, Mercúrio a 14, Saturno a 17 na conjunção com o descendente, ou seja, Saturno, isso aqui que eu acabei de falar, porra, cara, no descendente, no ponto do mapa que representa o outro. E uma penca de planetas na casa 7 chegando até a casa 8, que é esse lado do mapa, vocês vão aprender, o hemisfério ligado ao outro. Então, assim, aí depois de Saturno vem a Lua aos 7 de Sagitário, Vênus aos 8 de Sagitário, tudo na 7. Urano aos 11 de Sagitário, aí depois na 8 vem Netuno, Júpiter e Marte aos 29 de Sagitário, Netuno, 8 de Capricórnio, Júpiter e 15 de Capricórnio, Marte. No final das contas, você já conhece teu mapa, você vem karmicamente comprometida e voltada para os outros. Dizendo de outras palavras, existe dependência do outro aqui. Eu existo em função do outro, eu existo para o outro. Com esse Sol na casa 6, eu diria, inclusive, servir ao outro. Eu não sei com quantos anos você tá. Você tá com 84 anos. Então você já tá no processo da transição dos nodos lunares, porque você já é Plutão em Escorpião. E aí ela vem com o nodo sul em Escorpião, que é a crise, que é a transformação. E aí ela bota o nodo norte na casa 1 em Touro, que é o ascendente dela, que é a paz. Então, assim, no final das contas, minha querida, tem duas, para não dizer que eu vou falar uma tarefa para você kármica nessa vida, porque não se trata de ficar descrevendo personalidade, é ir direto ao ponto, que é o seguinte: torna-se independente, coloque-se em primeiro lugar, pense mais em você e busque a paz. Você não precisa viver essa situação de conflito, mudança e transformação dessa quantidade de planeta em Escorpião e desse nodo sul em Escorpião. Marcos, qual é a saída para a minha vida? A saída para a sua vida é: pare de colocar o teu poder na mão de outras pessoas. Pare de ser tão dependente dos outros. Foca em você. Nodo norte na casa 1 significa primeiro eu. Se trata disso. Esse é o aprendizado. E talvez isso seja muito difícil para você com essa quantidade de planetas que você tem atreladas à tua bagagem kármica nodo sul ligado à casa do outro. Tá bem? Então, esse é um ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção. A Ju vai ser incrível, Ju. Você tem que vir estudar comigo mesmo, porque eu sinto uma sintonia. Porra, ela tem Quirón na casa 1. Que é onde ela tem a ferida do eu. Existe aqui um trabalho sobre o eu. Quirón em Gêmeos, tá bom? Muito bem lembrado. É o único planeta que ela tem no hemisfério voltado para o eu. Verfinkler, é basicamente isso, tá? Existe uma ferida no eu, casa 1. Existe um nodo norte no eu, propósito da alma em si, casa 1. É para aí que você vai, ok? Beleza? Gente, a bibliografia que eu recomendo para estudar astrologia kármica é vir estudar comigo. Transmissão oral. Aprendi oralmente com meu mestre, oralmente retransmito para vocês. O conhecimento não está nos livros. A palavra tem vibração e tem poder. Ok? Tem uma porrada de livros que eu poderia indicar
e indico para os meus alunos. Mas, nós estamos muito afastados disso. E essa foi a primeira maneira e a maneira mais eficiente. Porque através da voz, o que eu recebi do meu mestre, eu transmito para vocês. Para que vocês façam essa leitura nos clientes de vocês e para que vocês enxerguem dessa maneira na sua vida. Se trata disso, tá bem? Gente, muita gratidão. Boa noite a todos. Tá bom, né?